Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é o Brasil pré-colonial, período esse que vai ficar datado ali de 1500 até 1530. Iremos falar um pouco de forma bem resumida o que foi o Brasil pré-colonial. Antes de mais nada, quando nós falamos sobre Brasil pré-colonial, a gente precisa destacar o que, né? O contexto que o mundo estava passando naquele momento. Não dá para fazer uma conectividade para falar de Brasil sem falar do seu contexto geral. E era o período, né, que na Europa se chamava de expansão marítima, o período que ficou conhecido também como mercantilismo, que tinha como principal característica o metalismo, aquela ideia, né, que os estados-nações que surgiram naquele momento, que era Portugal e depois Espanha, tinham de quê, né? De extrair cada vez mais riqueza daquele continente. E aí, nesse momento, através de dois tratados, né? Que é o Tratado da Bula Intercoetera de 1493, que determinava 100 léguas, né? Depois da chegada de Cristóvão Colombo aqui no continente americano, né? Determinava 100 léguas. Só que dessas 100 léguas, Portugal ficou na água. E aí, nesse sentido que, a partir de 1494, ocorreu o Tratado de Tordesilhas através de 370 léguas para que se possa expandir e o Brasil foi conhecido aquela parte mais litorânea que nós conhecemos. Ao longo do tempo foi se expandindo. A economia daquele contexto era a economia do pau-brasil, que nós conhecemos como escambo. Aquela economia ela era utilizada por quê, né? Para se fazer a troca, já que não se achou logo de início, né? O que se procurava através do ouro, então se utilizava dessa troca, já que o contexto da expansão marítima era um contexto do que, né, das marcenarias. Então eles precisavam criar grandes barcos e tudo mais. Também era uma ideia de atingir os tecidos. Por que atingir os tecidos, né? Porque era o contexto ali da formação também, né? Das vestimentas, e a tinta vermelha era uma coisa muito cara e muito preciosa para a Europa naquele momento. Só que Portugal não tinha capacidade técnica de fazer essas extrações que eram feitas ali, que eram trocadas ali nas feitorias. E aí foi contratada então uma concessão do Fernando de Noronha que fazia esses movimentos de arrecadar esse pau-brasil. A gente sempre cria uma ideia, né, de uma forma meio eurocêntrica de ver, né, que os povos originários eles eram de certa forma bobo, inútil, porque trocava espelho, ferramenta, metal por pau-brasil. Mas lembrando que a lógica daquela sociedade originária, né, dos povos indígenas, se aqui a gente tem um monte de pau-brasil, por que a gente não pode trocar por novas ferramentas que vão facilitar a nossa vida? Essa ideia de colocar que um povo ele é bobo, ele é ingênuo, isso é o que nós chamamos de mentalidade colonial. Isso não é interessante para o que nós conhecemos dentro da área da história. Além disso, foram feitas algumas expedições, como mais expedições de exploração. O que seria isso, né? Reconhecer o território, que era liderado por Gaspar Lemos e Coelho, né? E também temos Gonçalo Coelho, que fazia essas próprias expedições para tentar reconhecer o território, que eram próximo também do Fernando de Noronha. Além disso, nós temos as expedições de guarda-costa de Cristóvão Jacques, que fazia o quê? Né? Que deveria a ideia de defender os territórios. Sabemos que na prática não funcionou muito bem, pois os franceses, que se constituíram também, né, não respeitaram o Tratado de Tordesilhas. Inclusive é uma frase famosa, né, dizendo assim, né, eu desconheço o Tratado de Adão do Papa Alexandre VI. E aí é nesse momento que eles vão adentrar o território, aqui como conhecemos como Cabo Frio, entre outros territórios também. E aí vão fazer uma aliança com os povos originários e vão fazer essas trocas também, vão se estabelecendo. Nesse momento, Portugal observa a chegada de invasores, né? Até porque invadir o que está sendo invadido não faz muito sentido. E aí eles começam a passar por um processo de guerra ali, expulsam os franceses, e aí é nesse momento que começa a chegada, né, de Portugal olhar para o território e começa a povoar para que nós não tenhamos outros invasores também. Temos nesse contexto também, né, a primeira missa do Henrique de Coimbra, que ele vai celebrar, né, porque é um estado católico, lembrando que era o período também da Contra-Reforma, né, depois pós a Reforma Protestante, e também a Carta de Pedro Vaz de Caminha relatando
é o que que foi o Brasil, o que que era o Brasil. Além disso, nós tivemos a Ilha de São João, que era do Fernando de Noronha, que foi a primeira capitania do Brasil.